Olá, eu sou o Marcos de Bem e esse é o Seja o Novo, podcast de crescimento pessoal alicerçado em ensinamentos bíblicos, apresentando a série Criados à Imagem de Deus. Episódio de hoje, Deus, quem Ele é? Você se lembra que nós iniciamos a apresentação dessa série com a expressão "você é quem deve acreditar em si mesmo" e que o caminho mais assertivo para que isso aconteça é o da descoberta do que significa ser humano a partir da compreensão de ser criado à imagem de Deus. Dissemos também que mesmo que não saibamos o que a imagem de Deus é, Ele imprimiu em nós características suas, o que nos permite descobrir para onde a sua imagem nos guia, para o que ela nos orienta. Nessa perspectiva, é fundamental, como episódio inicial dessa série, falar sobre Deus, quem Ele é. Não se esquecendo que a finalidade aqui é aprender a desenvolver as potencialidades que o Criador imprimiu em nós. Bem, muitos já disseram, e a Escritura confirma, que Deus não pode ser definido, ou seja, não podemos enquadrá-lo em termos fixos ou precisos, e nos é impossível investigar a sua essência, no sentido de que ele não está disponível para observação direta. Mas isso não significa que não possamos conhecê-lo. Muito pelo contrário, esse é o grande benefício que ele propõe a todos os seres humanos em uma relação que se dá aqui, no mundo que ele nos fez habitar. Tão importante é esse contato pessoal com Deus que o Senhor Jesus, na chamada oração sacerdotal, fez a surpreendente declaração de que a vida eterna se constitui em conhecê-lo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como esse conhecimento acontece, pode, por exemplo, ser percebido de modo muito significativo em um trecho do diálogo de Moisés com Deus, em Êxodo 33:13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Observe como é reveladora a sequência em que a frase é dita. Primeiro, me faça saber o teu caminho. Segundo, e conhecer-te-ei. E terceiro, para que ache graça aos teus olhos, ou alcance o teu favor. Logo, saber quem Deus é, ou conhecê-lo, só é possível na proporção em que Ele mesmo revela o seu caminho nas entrelinhas da criação e da redenção, os dois grandes capítulos da história da salvação que se dá no mundo. Mas para esse saber, não basta estar a par da revelação escrita, é necessário a experimentação de caminhar no caminho trilhado por Deus, de seguir as suas pisaduras. Como nas profundas palavras de Jesus de Nazaré: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso significa um viver orientado para Deus e para o próximo. Ou como expressa Miqueias, ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6:8. Nessa significativa declaração, se percebe nitidamente características presentes no Criador, pelas quais podemos conhecê-lo,
justiça, benignidade e caminhar humilde. Propostos para uma relação entre ele e a humanidade e, consequentemente, para os seres humanos entre si, apontando prioritariamente para a ideia de relacionamento e comunidade, comunhão e irmandade, pertencimento e identidade coletiva como influenciadora da identidade individual. Porque eu só posso conhecer a Deus percorrendo o caminho que Ele percorre, no mundo. E o mundo não é o meu mundo, mas o nosso mundo. Então, isso só pode se dar em uma vida que se movimenta na esfera da comunidade. Observe que com a expressão façamos o homem, Deus indica que Ele próprio vive em comunidade e atua com colaboradores. E é exatamente ao se envolver nesse processo que passamos a descobrir quem Deus é, ou o quanto Ele se deixa conhecer por suas impressões nas Escrituras e em nós e no mundo. Nesse processo de conhecimento de quem é Deus, é essencial a compreensão dos nomes que Ele mesmo se dá, para nos permitir percebê-lo melhor. Os principais nomes de Deus no Antigo Testamento são Elohim, que revela Deus como Criador, em Gênesis 1, 26 ao 28. El Elyon, Deus Altíssimo, em Gênesis 14, 18 ao 20. El Olam, o Eterno, em Gênesis 21 e 33. El El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo, Êxodo 6 e 3. Adonai, Senhor, significa aquele que governa sobre tudo e com quem o homem se relaciona como servo, Êxodo 23 e 17, Isaías 10 e 16. Nas palavras de Berkhof, Yahvé, ou Yahvé Tsabaoth, gradativamente superou os nomes anteriores. E nele é que Deus se revela, o Deus da graça. Sempre foi tido como o mais sagrado e o mais distintivo nome de Deus. O Pentateuco liga o nome ao verbo hebraico hayá, ser, Êxodo 3, 13 e 14, onde se traduz eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Assim interpretado, o nome indica a imutabilidade de Deus. Contudo, não se tem tanto em vista a imutabilidade do seu ser essencial, mas a imutabilidade de sua relação com seu povo. O nome contém a segurança de que Deus será para o povo dos dias de Moisés o que foi para os seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Salienta a fidelidade pactual de Deus. Tendo dito isso, é imprescindível também uma consideração sobre os atributos morais de Deus. Geralmente eles são discutidos pelos estudiosos sobre 3 grandes títulos. 1. A bondade de Deus. 2. A santidade de Deus. E 3. A justiça de Deus. Veja alguns textos bíblicos relacionados. O primeiro sobre a bondade de Deus, em Salmo 145, versículos 9, 15 e 16. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. O segundo texto fala sobre a santidade de Deus, que se refere à absoluta perfeição, pureza e integridade de sua natureza e seu caráter. Levítico 19:2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus,
sou santo. E em 1 Pedro 1,15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O terceiro texto fala da justiça de Deus, que conforme Berkhof, se manifesta especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus merecimentos. Sofonias 3:5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Obviamente, o que expusemos aqui foi apenas uma pequeníssima informação do que podemos e devemos saber sobre quem Deus é. Contudo, a sua ampla revelação, do começo ao fim, nas Escrituras e no mundo, nos deixa sem desculpas quanto ao conhecê-lo. Mas tudo isso não é para o nosso prejuízo, e sim para o nosso benefício. Logo, somos conduzidos à surpreendente compreensão de que Deus comunica quem Ele é para participar, para partilhar e para beneficiar. Mas por que o faz? O faz para obter comunhão. E comunhão com quem? Ora, com quem Ele compartilha. Em outras palavras, com quem Ele previamente moldou para ser beneficiário das suas incontáveis bênçãos. Você, eu, nós. De modo algum, eu poderia deixar de lembrar que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história, de maneira que esse Deus Criador, Altíssimo, Senhor, bondoso, santo e justo, vai se mostrando, até o ponto de participar da criação como ninguém jamais poderia imaginar, se tornando um de nós, na pessoa de seu Filho unigênito, o referencial de humanidade plena. Como prova disso, podemos citar deslumbrantes referências, começando pelo Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4 e depois o 14, que estão intimamente conectados com Gênesis 1. Veja, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O segundo texto assombroso está também em João, no capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9, onde Jesus provoca os discípulos a lhes fazerem uma pergunta intrigante, para que ele desse uma resposta mais intrigante ainda. Olha só, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Respondeu-lhes Jesus: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Simplesmente extraordinário. Há ainda importantes referências do Antigo Testamento. Em Isaías 7,14 encontramos: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Como você pode perceber,
O desenvolvimento da revelação sobre quem Deus é vai se tornando cada vez mais específico para mostrar que o Criador nos ama muito a ponto de se identificar conosco por meio de seu Filho. De modo que é impossível falar de quem Deus é sem relacioná-lo a Jesus de Nazaré, a identidade humana de Deus. Bem, por enquanto é isso, mas falaremos muito desse tema ao longo dessa série. Não se esqueça que a finalidade aqui é aprender a desenvolver as potencialidades que o Criador imprimiu em nós. E todo esse entendimento inicial sobre Deus é fundamental para um verdadeiro e equilibrado aprimoramento pessoal. Para continuar seu crescimento nesse tema e mudar a sua visão sobre a vida, permaneça comigo na série Criados à Imagem de Deus. Te espero no próximo episódio. Até lá!